Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje eu venho comentar minhas leituras de abril. Vou começar, como sempre começo, falando dos e-books. A primeira obra que eu vou citar é uma peça de teatro do Aristófanes, Lisístrata ou A Greve de Sexo. O título já diz, já resume a peça. É uma comédia, né? A gente está falando de Aristófanes, contemporâneo de Sócrates, e ele fazia comédia desse gênero baixo, né? Era considerado gênero baixo. Ele não fazia tragédias, pelo menos eu não conheço nenhuma. Ele é especialista mesmo em comédia. Inclusive, acho que no mês passado, nas leituras de março, eu comentei As Nuvens, né? Em que ele satiriza Sócrates. Nessa comédia, nessa peça, ele trata apenas assim, não é que apenas, mas sobretudo das mulheres que resolvem fazer greve porque os maridos ficam muito tempo combatendo em guerra. A gente está falando de Atenas combatendo com Esparta. Então, as mulheres se reúnem, lideradas por Lisístrata, e negam sexo aos maridos. Elas se escondem lá no lugar, bem protegidas, uma espécie de fortaleza, que o nome é adequado. E os maridos ficam atrás delas, né, porque eles vão em volta da guerra e tal. E elas se negam. E a Lisístrata dá todas as coordenadas de como fazer, não sucumbir. E é muito engraçado porque é uma peça cheia assim de duplo sentido, né? A gente já imagina. E é engraçado também porque as mulheres, quando ficaram sabendo o que a Lisístrata estava querendo, porque a Lisístrata convocou a mulherada, e aí todas falaram que ia fazer o que ela quisesse. E aí quando ela fala que é greve de sexo, todas se negaram, não queriam de jeito nenhum, porque é isso que era bom, que não sei o que, não sei o que. Então as mulheres se mostram resistentes, mas aí Lisístrata convence elas a negarem. E elas fazem, os maridos ficam doidos e tal, e é bem engraçado. E o Aristófanes fez isso porque ele realmente estava incomodado com a duração da guerra. Eu acho que ele fez assim, ele estava na intenção da guerra e queria que realmente ela terminasse, porque causava muitos danos, muito prejuízo e muito atraso. E aí, com base nisso, ele fez essa peça que é super curta e bem engraçada. A outra obra que eu li foi Nós, de um russo com nome impronunciável. Eu vou deixar aqui embaixo, eu não sei nem pronunciar o nome dele. Zamitini. Não vou nem tentar. Este livro eu li para aquele vídeo que eu pretendo fazer, estou prometendo desde o ano passado, que é sobre totalitarismo. Eu comecei a ler as grandes distopias do século XX, aí voltei a ler um pouco de utopia e tal. E aí eu li este porque também trata dessa situação, um mundo, uma sociedade imaginária em que um cara controla tudo. E este russo, o autor, que eu não sei falar o nome, ele escreveu no começo do século XX, acho que antes da Primeira Guerra Mundial ainda. Ele não publicou na Rússia, ele foi proibido, né? Só depois ele conseguiu publicar isso na Rússia, mas acho que ele publicou primeiro em inglês, em outro lugar. E tá falando de totalitarismo, de repressão, de controle do Estado e tal. Eu vou comentar melhor no vídeo. Eu não esqueci, eu vou fazer o vídeo sobre totalitarismo. Só me falta ler um livro para eu fazer. Não pretendo ler tudo, eu quero ler os mais representativos e tal. Só me falta ler Fahrenheit 451 e aí depois eu faço esse vídeo, certo? Então lá eu vou comentar melhor esse, mas vocês já sabem que é controle de Estado. O outro livro que eu li em e-book foi Lucrécia Borgia, de Victor Hugo. É engraçado que eu comecei a ler este livro, eu pensei que se tratava da Lucrécia, aquela famosa que foi estuprada e se matou. E daí veio a República Romana e tal. Mas não, essa Lucrécia Borgia também é famosa, mas ela é do século XV, comecinho do século XVI. Ela é da família dos Borgias, que é uma família super famosa. E o Victor Hugo se baseia na história dela, é claro que aí tem elementos de ficção também, né? O que se passa? A Lucrécia Borgia é irmã do César Borgia e tem um outro irmão, acho que é Giovanni, não lembro direito. Mas eles são filhos do Papa. Sim, são filhos do Papa Alexandre IV. Esse Papa é uma raposa, mau caráter ao extremo. E tem toda uma história. Agora eu vou falar o que eu sei, que parece ser real, que eu investiguei um pouco. Parece que teve relação incestuosa com o pai, com os irmãos. É uma família totalmente maluca. O César Borgia é também muito mau caráter. Ele acaba matando o irmão
para suceder ao poder do pai. E aí ela, que é a mais nova, ela se casa, né, escolhe marido para ela, ainda adolescente, mas ela era muito jovem, 13 anos, aí não podia consumar. Aí depois anula o casamento dela com um, casam ela com outro, e assim, ela vai se casando, anula um casamento e tal, só para poder, né, só para ter mais poder. Ela se casou não sei quantas vezes. Aqui na história, Victor Hugo fala disso, que ela se casou não sei quantas vezes. Aqui tá no momento em que ela tá casada com fulano, com o qual ela se casou na vida real, e aqui ela aparece como muito mau caráter também, muito perigosa. Pela história real, ela não parece ser tão perigosa assim. Ela vem de uma família complicada, ela teve vários filhos, né, vários casamentos, mas parece que ela foi uma boa mãe. Ela teve vários amantes e tal, e aqui isso aparece, vários casamentos, vários amantes e tal. E aqui aparece que ela matou maridos, enfim. Tem o tal do veneno dos Borgias, que você ouve falar, mas aí eu não sei se era um veneno dela, da família dela, mas enfim. Aqui, na história do Victor Hugo, tem um lance em que ela é desmascarada publicamente, ela passa por uma vergonha e tal, e tem um rapaz prisioneiro, que eu esqueci o nome, por quem todos falam que ela é apaixonada, e ela gosta mesmo dele, quer defender ele, o marido dela quer matá-lo, por alguma razão ele é prisioneiro, e ela defende, aí o marido percebe que ela gosta dele. Aí ele quer matá-lo, ainda assim, principalmente por isso, né? Embora esse rapaz tenha salvado o pai do marido, né? Da morte e tal. Ele era um oficial tal, esse rapaz. E aí ela liberta o rapaz, aí o marido quer se vingar e tal. Aí tem todo o lance, o rapaz odeia ela, ele está à procura da mãe e tem um desfecho trágico, né? Victor Hugo, né? A gente tá falando de romantismo, Victor Hugo sempre tem uma tragédiazinha ali. Esse lance com esse rapaz eu não conheço na vida real dela, né? Os casamentos, toda essa questão do incesto, família perigosa, parece que sim, parece que realmente aconteceu. Inclusive quem é o príncipe, o Maquiavel, ele até elogia o César Borgia, né? Essa questão do domínio dele, cita ele como exemplo, né? Essa coisa pelo poder e tal. É que o Maquiavel também queria limpar a barra com os Borgias, assim como com os Médicis depois. Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Por falar em romantismo, mais uma obra romântica, né? Aqui é uma história super curta, mas é bem interessante. Então, amigos numa taverna e cada um conta uma história. E cada história é tão dramática, mas tão dramática, que a idealização do romantismo, que assim, a mim me parece um pouco exagerada. Eu confesso que não é meu estilo favorito, né? Mas eu leio tudo, vocês sabem. Então cada um conta o apaixonamento por umazinha lá, que desvirginou e depois não gostava de outra, é aquela sofrência e morte, tragédia, e assim. São várias histórias, assim, ultra românticas. E este livro aqui está na relação dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. É super curtinho, nessa edição aqui tem poemas escolhidos de Lira dos Anjos, que eu não li, porque eu já li Lira dos Anjos, eu tenho outra edição ali, e eu vou reler, né, porque eu li há muito tempo. Mas assim, eu até pensava no começo que Noite na Taverna era poema também, mas não, são histórias. É um romance, é uma novela, e cada um dos amigos ali narra seu episódio dramático e romântico. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, não preciso nem comentar muito, essa história dispensa apresentações desse livro, principalmente porque, vocês sabem, eu fiz um vídeo só sobre ele, vou deixar aqui nos cards, então não vou comentá-lo, deem uma olhadinha lá, porque são 20 e poucos minutos de mim falando sobre este livro. Então, mas é a história que todo mundo conhece, do Reobaldo, aquele jagunço reflexivo que se apaixona por Diadorim, certo? Muito bom, foi ótimo reler. Este livro é melhor na releitura, acredita em mim, porque aí você já sabe tudo que vai acontecer e você começa a prestar atenção na narrativa dele, os indícios que ele vai dando e tudo mais. Façam isso que vocês vão ver que eu tenho razão. A Remissão da Pena, do Patrick Modiano, que foi Nobel de Literatura acho que em 2014, é a primeira obra que eu li dele. Eu fui lendo assim, nossa, mas por que ele ganhou o Nobel? Com certeza esse livro nada tem a ver com isso, né? Porque eu fui lendo, eu gostei do livro mais depois que eu terminei de ler. É um daqueles livros que você lê e fica com aquela sensação de incompletude, de vazio, de névoa, sabe? É um livro autobiográfico em que ele conta
a infância dele. E aí, como é a narrativa da infância? Quem já está acostumado a ler sabe. Nebulosa. Aquelas passagens enevoadas. Só a gente se lembrar da infância, que a gente sabe. A gente não sabe muito bem o que vem antes, o que vem depois. A gente faz um relato emocional. Porque a gente pesca o que mais marcou, os momentos mais marcantes e as figuras mais marcantes. Mas essa questão temporal ela é meio gasosa, a gente sabe mais ou menos o que veio antes, o que veio depois, quando sabe. Então fica essa coisa meio gasosa, nevoada, mas isso não é problema, isso é característica de uma narrativa de memórias. Então aqui tem duas mulheres marcantes na vida deles, impressões, e a sensação que dá é que tá sempre faltando, a sensação de incompletude. Não da narrativa em si, mas da história, assim. Esse garoto tá esperando aquela coisa de... E a gente fica assim, né? Você fica sem saber se gosta, se não gosta, é isso, é aquilo. Por que eu gostei mais depois que passou? Porque a obra, ela deixa uma reticência. É a reticência das memórias, é a reticência da espera. A reticência ou o gerúndio, eu não sei, aqui tem uma sensação de algo por vir, ou uma espera, você não sabe muito bem do que. E por que que isso causa um certo incômodo? Porque a gente sempre quer preencher os vazios com alguma coisa. A gente não gosta de coisas reticentes, inacabadas, a gente quer preencher. E eu acho que é aí que a gente erra. Ao contrário de Grande Sertão Veredas, que fica melhor na releitura, eu acho que essa obra é para você ler uma vez só. Leia uma vez só e fique com essa sensação. É isso que significa na obra. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. Fique com essa sensação de... ainda não, sabe? Ou já, ainda não, já. Tá faltando alguma coisa. E a gente tem que aprender a lidar com esses vazios, né? Eu já falei pra vocês antes. O tempo não cura tudo. Ele conserta muita coisa, apazigua muita coisa, conforta muita coisa, mas não cura absolutamente tudo. A gente não consegue achar explicação para tudo, a gente não consegue preencher todos os buracos, os vazios, a gente não consegue. Então a gente tem que aprender a viver com essa inconclusão, com essa espera de algo que talvez não venha, com uma certa frustração. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Incomoda, mas viver é assim. Então essa obra causou em mim essa sensação de estar esperando alguma coisa. Eu acho que o garoto realmente estava esperando, mas a infância dele, a memória dele, talvez ele tenha esperado mesmo. E não importa saber o que é. Eu acho que o significado está nessa sensação de algo ausente. É uma ausência que às vezes não tem como ser preenchida. Uma ausência que não dá para substituir por outra coisa. Tratado de Versalhes, do Jean-Jacques Becker. Aqui foi a minha primeira leitura para o projeto Guerras e Conflitos do Século XX. Aqui a gente tem todos os trâmites do Tratado de Versalhes. A gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial houve o congresso, acho que foi congresso ou conferência, não sei, de Versalhes, lá no Palácio dos Espelhos, lindíssimo, na Galeria dos Espelhos, Salão dos Espelhos, sei lá, eu visitei, eu tenho até uma foto lá, em que as potências do mundo foram decidir o destino dos países que perderam a Primeira Guerra. Sobretudo a Alemanha, gente. A Alemanha foi terrivelmente humilhada, principalmente pelos franceses, hein? Porque já tinha uma rixa ali desde a Guerra Franco-Prussiana. E aqui o autor trata de todas essas questões. Já estou lendo outro livro também que complementa isso. Acho que assim, boa parte dos motivos que fez eclodir a Segunda Guerra Mundial foi esse tratado aqui. No livro Mein Kampf, do Hitler, que eu li, ele cita esse tratado. Ele odeia esse tratado, ele acha que é injusto, e é injusto mesmo, né? A Alemanha ficou com o ônus de pagar tudo de ruim que aconteceu na guerra, perder toda a frota mercantil, pagar todos os danos dos países vencidos, enfim, ela ficou com o ônus que ela não tinha condições de pagar. Isso gerou muito ódio, muita humilhação dentre os alemães. É claro que não foi só isso, mas isso foi um argumento muito forte, viu, para ter acontecido a Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou comentar melhor quando eu comentar o projeto, quando fizer a atualização do projeto. A náusea de Sartre, também não vou comentar muito, porque eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards,
Eu fiz um vídeo sobre este livro e, enfim, também foram 20 e tantos minutos e lá eu estou comentando, hein? O existencialismo, Heidegger. Comenta um pouco Heidegger, depois um pouco de o ser e o nada pra gente entender isso aqui. O ser e o nada vem depois disso, mas aqui tem bastante coisa que ajuda a entender lá e lá pra entender aqui. Então, assim, deem uma olhada lá. Eu estou fazendo uma análise, não é só uma resenha. Então, deem uma olhada lá se vocês se interessam pela o que é a náusea, qual é a questão existencial que Sartre trata. Li também um livro que não está aqui, porque eu emprestei, mas eu falei dele no vídeo de A Solidão na Literatura 2, que é A Carne e o Sangue, da Mary Del Priore, que trata do triângulo amoroso entre Dom Pedro I, a Marquesa de Santos e a Imperatriz Leopoldina. É um livro, ela é historiadora, né, a Mary Del Priore, e ela se baseia em cartas e conta a história assim, de maneira muito romanceada. Não assim, romanceada não no sentido de idealizar, mas assim, no sentido de uma narrativa de romance, né? Então é como se fosse uma crônica, ela não é um texto, assim, não parece ser um texto de não ficção. Ela usa recursos de linguagem que deixa ele mais soft, muito próximo da literatura. E aqui, se a gente já não soubesse, a gente acaba tendo certeza que Dom Pedro I era um escroque e que a Imperatriz Leopoldina sofreu horrores, dá até dó, uma solidão. Dê uma olhada lá no vídeo que eu tô me referindo a isso, A Solidão na Literatura 2. Muito solitária, foi muito humilhada. A Marquesa de Santos enriqueceu às custas da paixão que Dom Pedro tinha por ela e a família, né, ganhou títulos, terras, era uma afronta para Maria Leopoldina, que acabou morrendo por conta disso, né, só se morre de tristeza, como já dizia Spinoza. Eu sabia que o caso deles, da Marquesa de Santos e de Dom Pedro, era algo público, então não era um diz que diz, sabe, não era algo assim. Todo mundo sabia, todo mundo tinha certeza, não era assim, dúvida, fofoca. Eu já sabia que era uma coisa pública, só que eu não sabia que tinha sido tão escancarado assim. E foi uma coisa afrontosa e humilhante para a Imperatriz Leopoldina. E por conta disso ela acabou morrendo, né? E aí a gente vê trechos de cartas, umas coisas assim ridículas até entre os dois, entre a Marquesa de Santos e o Dom Pedro. As cartas da Imperatriz para a família dela na Áustria, e eles não davam nem tanta importância para ela assim, então a vida dela é bem solitária mesmo. E por último, O Estrangeiro, de Camus. Ora, quando gravei o vídeo da náusea, já teve gente que me pediu para ler esse. Então eu reli pela terceira vez, porque afinal de contas eu também já tinha me comprometido a reler para este ano, né, naquele vídeo das releituras para 2017. E aí eu já li logo para dar uma continuidade ao existencialismo. Então assim, não vou comentar este livro agora, porque eu já vou fazer um vídeo sobre ele, então aguardem que nos próximos dias, né, nas próximas semanas, vocês vão ver um vídeo sobre ele. Aqui é a questão existencialista também, só que sob a ótica do absurdo, que é a questão cara a Camus. Então a gente vai ter aqui uma ideia do que é o absurdo do existencialismo e tudo mais. Eu vou ler ainda A Peste, de Camus, para fazer um vídeo só sobre o Camus, fazer o que esperar de Albert Camus, certo? Assim como eu fiz de, sei lá, Baudelaire e alguns outros. Então aguardem que aí eu também já vou fazer outro vídeo comentando tudo, mas sobre o Estrangeiro eu vou fazer em breve, não se preocupe, por isso que eu não vou falar muito dele aqui, tá bom? Para esse vídeo também não ficar longuíssimo. Vocês viram que boa parte dos livros que eu falei aqui eu pedi para vocês aguardarem que eu vou comentar em outro vídeo, então assim, né? Tô prometendo demais, depois eu fico com culpa, querendo gravar logo, dar conta logo pra não me cobrarem. E se cobrarem, vão ter razão, né? Óbvio, porque se eu prometo, tem que cumprir. Mas é isso, as leituras do mês foram essas. Eu acho que rendeu um pouco, né? Não são obras tão fáceis assim. E dei conta. Eu acho que eu já tô voltando num ritmo bom de leitura, o que não acontecia nos últimos tempos, mas tá legal, tá fluindo bem. Certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de me seguir nas redes sociais, dê uma olhada no blog, que tem bastante coisa diferente, além de leitura. O Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. O Facebook é do blog, vocês vão ver os vídeos, os posts e um monte de coisas, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.